Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou Rose Moraes, professora de arte da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo bimestre da fase 6 da EJA Fundamental. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender sobre diversos temas das linguagens artísticas. Você irá aprender sobre a arte nossa de todo dia. Aprenderá também sobre a dança e a publicidade. Vai estudar sobre música clássica nas trilhas sonoras e, ao fim, você conhecerá a carroça de Mamulengos. Vamos juntos! Vamos começar a aula falando sobre a arte nossa de todo dia. E, para isso, iremos entender o que era a pop art. A pop art é um movimento artístico que se caracteriza pela reprodução de temas relacionados ao consumo, publicidade e estilo de vida americano. Esse é um termo em inglês que significa arte popular e surgiu durante a década de 50 na Inglaterra. A expressão foi criada pelo crítico Laurence Holloway. Este fenômeno artístico baseou-se em grande medida na estética da cultura de massa, a mesma criticada pela Escola de Frankfurt. O movimento influenciou grandemente o grafismo e os desenhos relacionados à moda. Suas características são a aproximação da arte com a vida cotidiana, a utilização de cores intensas e vibrantes, reproduções de peças publicitárias, inspiração na cultura de massa, uso da serigrafia, imitação da estética industrial, reproduções em série do mesmo tema, uso da imagem de celebridades e inspiração no universo das histórias em quadrinhos. Andy Warhol tornou-se o representante mais conhecido da pop art no mundo. Ficou famoso por retratar ídolos da música popular e do cinema, evidenciando o quanto estas figuras são impessoais. Em suas obras, retratou Marilyn Monroe, Michael Jackson e Elvis Presley, por exemplo. O Warhol também representou a impessoalidade do objeto ao reproduzir as garrafas de Coca-Cola e as latas de sopa Campbell. E olha que interessante, com a obra Sopa Campbell, lá em 1963, as vendas do produto aumentaram muito nos Estados Unidos. Vale ressaltar para vocês que a pop art não deve ser considerada um fenômeno de cultura popular. Apesar de estar muito interligada a ela, mas uma interpretação feita pelos seus artistas da cultura dita popular e de massas. Agora você lembra que uma das características da pop art é a reprodução de peças publicitárias? E o que seria então linguagem publicitária? É aquela que é utilizada nas mensagens publicitárias, a qual possui forte intencionalidade de provocar sensações no leitor, ou seja, de convencê-lo mesmo. Assim, um fato que devemos prestar atenção é quanto ao entendimento do significado das imagens artísticas e das imagens publicitárias. Como a arte não tem uma intenção comercial, geralmente utiliza uma linguagem mais indireta. E quantas vezes, ao olharmos para uma imagem, temos várias ideias do que ela pode representar? Além disso, nem sempre as pessoas têm a mesma interpretação de uma imagem, não é verdade? E na publicidade isso é algo que pode acontecer. A mensagem tem que ser direta e sem espaço para dúvidas, pois o cliente deve entender o que está sendo vendido e captar a mensagem que é de comprar aquele produto. E por isso, geralmente, as imagens publicitárias, elas vêm acompanhadas de um texto para que não haja dúvidas do espectador. E olha que interessante a dança. Ela também pode ser usada em uma campanha publicitária. Os passos e expressões intensas da dança, além de envolver as pessoas, também podem comunicar ideias de forma extremamente eficiente. A dança é uma forma de autoconhecimento, é uma forma de entrar em contato consigo mesmo, para que assim possa se expressar. No dicionário, os significados das palavras dançar e dança envolvem mover o corpo seguindo uma música e ritmos determinados, série ritmada de gestos e de passos, saltar, mover-se, girar, movimentos incessantes. E a coreógrafa Deborah Coker conta que coreografar para uma campanha
é muito diferente do trabalho realizado para o palco. Ela diz que a questão não é produzir para o comercial em si, mas para a câmera. E na televisão você tem que pensar que existe a possibilidade de corte, de fragmentar aquela sequência previamente elaborada. Para a coreógrafa carioca Deborah Cook, o mundo hoje está super publicitário. Todos querem promover suas ideias e habilidades, assim como as marcas sempre procuram impulsionar suas vendas. Não é de hoje que os movimentos vibrantes da dança têm inspirado o mundo da publicidade. Dá para notar que o uso do recurso em anúncios televisivos tem sido cada vez mais recorrente. Marcas grandes, por exemplo, produziram comerciais super envolventes com a ajuda de bailarinos, pois mais do que um mero mecanismo estético inserido num aspecto criativo das campanhas, a dança também provoca emoções e comunica. Seja através de movimentos previamente estabelecidos, como uma coreografia, ou seja através de movimentos improvisados, como na dança livre. A dança envolve a expressão de sentimentos que ela próprio potencializa, e além da sua expressão artística, a dança pode ser utilizada para o autoconhecimento, lazer, potencialização da criatividade e como forma de comunicação, já que as pessoas, a vida e o mundo se expressam através de movimento. E sabe um tipo de dança que comunica e provoca emoções com os seus passos cadenciados? É da dança de rua ou street dance, que se trata de um conjunto de estilos de danças que possuem movimentos detalhados, acompanhados de expressão facial, e esses movimentos são fortes, sincronizados e harmoniosos, rápidos como harmonia ou não dentro de uma coreografia. As músicas, independente do estilo do street dance, têm a batida forte como principal característica. Esse tipo de dança originou-se nos Estados Unidos em 1929, época da quebra da Bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Músicos e dançarinos americanos urbanos, desempregados como consequência da crise, passaram a realizar suas performances nas ruas. A dança de rua é mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos. A dança de rua sempre foi associada à cultura e à identidade negra, sobretudo a partir da década de 70. E nesse período, o movimento teve início com a dança que se estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a poesia, o grafite e o visual. A esse novo estilo, nascido no Bronx, Brooklyn e Harlem, deu-se o nome de hip hop, composto por 4 elementos culturais que são o rap, que é o ritmo e poesia, os grafites, que são as assinaturas, os DJs, MCs e o street dance. Viram como a dança, as artes visuais e a música estão ligadas, permitindo que as pessoas se expressem artisticamente? E perceberam também como essas linguagens fazem parte do nosso cotidiano? Um outro exemplo dessa ligação entre as linguagens diz respeito a um estilo de música bem diferente das usadas na dança de rua e sua relação com o cinema, por exemplo. Eu estou falando da música clássica. E eu aproveito, convido a vocês a pesquisarem na internet. Vão lá no YouTube e procurem lá músicas clássicas que são temas de cinema. Nosso primeiro cliente. Dona Kiki, pega a água. Eu já tô indo, senhor. Peraí, o que você vai fazer? A única coisa em que eu sou bom. Ainda bem que papai não tá aqui pra ver. Dona Kiki, água! Obrigado. Deixa eu trabalhar. Até mais, Ed. Logo, eu não tenho o dia todo. Tô indo. Esquece. Você é muito lento. Momentinho, meu senhor. Sabe qual é o lado bom de chegar ao fundo do poço? É que agora só dá pra ir pra cima. Vai lá. Você lava e eu servo. Obrigado.
Cuidado, dona Kiki. Muito legal, não é? Lembre, sempre a arte faz parte da nossa vida. Cada um de nós traz em si diferenças únicas, interligadas a elas. Assim, o senso estético e artístico flui de maneira especial e significativa para cada um. A arte acontece em diversas culturas e em relação direta com a vida cotidiana. Cada manifestação artística, cultural está inserida, ou seja, dialoga com as tradições de um povo. E sabe, um espetáculo que reflete sobre o nosso dia a dia? Com várias histórias e que possui uma trilha sonora lindíssima, além de ser tradicionalmente da nossa cultura brasileira, eu vou contar para vocês que se abram as cortinas do Nordeste brasileiro e para vocês eu apresento o espetáculo de Mamulengo. Mamulengo é um tipo de fantoche típico do Nordeste brasileiro, especialmente do estado de Pernambuco. A origem do nome é controversa, mas acredita-se que ela se originou de mão molenga, mão mole, ideal para dar movimentos vivos ao fantoche. As apresentações são em praça pública, em geral durante os festejos religiosos, apresentando temática em geral bíblica ou também sobre atualidades. O mamulengo ele faz parte da cultura popular nordestina e é praticada desde a época colonial. E como em tantas outras manifestações artísticas da cultura popular nordestina, o mamulengo revela de modo singular a rica expressividade do dia a dia do povo da região. Assim, através dos bonecos, o povo se identifica com suas alegrias e suas tristezas, com seus temores e sua capacidade de fé. O mamulengo é baseado na improvisação livre do ator, chamado mamulengueiro, mas possui um roteiro básico para a história que não é escrita e os diálogos eles são criados no momento mesmo ali do espetáculo, de acordo com as circunstâncias, com a forma de reação do público. E você sabe quais são os elementos que compõem o espetáculo de Mamulengos? E quais são as funções de cada um dentro desses espetáculos? Bem, dentro da barraca, que é o palco, tem um mestre que fica responsável pelo brinquedo, que é a figura mais importante. Outra figura é o contramestre. Ele é a segunda pessoa do brinquedo. Existem também os chamados folgazões, também chamados de ajudantes, e são tradicionalmente 2. A função deles é a manipulação de bonecos em cenas de quando tem muitos personagens, como brigas e sobretudo danças, quando cantam, fazem coro junto com os instrumentistas. E no lado de fora da barraca nós temos o Mateus, que é um personagem assimilado do Bumba Meu Boi. Ele é encontrado em quase todas as formas de teatro de bonecos popular. E a sua função principal é de ser intermediário entre o mundo configurado dos bonecos e o mundo real do público. O Mateus, isso mesmo, o nome é Mateus, responde aos bonecos, diz as falas ou complementa a última estrofe dos versos. E como não pode existir sem a música, o mamulengo existe também do público uma participação constante e ativa, que permite completar o que os bonecos muitas vezes iriam apenas, sugerir. Entre os mamulengueiros recebem a denominação de instrumenteiros, batuqueiros ou tocadores os seguintes participantes do espetáculo. O tocador é o instrumenteiro que toca o fole de 8 baixos, que é o acordeon, principal instrumento do conjunto. O triangueiro é o tocador de triângulo. O ganzazeiro, que toca o ganzá, que é um pequeno tubo de Flandre com seixos ou sementes no interior. O bombeiro, que é o tocador de zabumba, o bumbo.
E quanto à duração dos espetáculos, eles variam de um mínimo de 2 horas até 6, 7 ou 8 horas, isso mesmo, 8 horas de representação contínua. O mestre vai revezando-se com um contramestre e todos vão brincando a noite inteira. Os tipos de palco usados recebem denominações e configurações diversas, sendo comumente chamados de barraca, ou torda, ou empanada, e em menor frequência também é chamado de tenda. Em geral, são revestidos com tecido, sendo a armação feita de barrotes de madeira que, fixados por parafusos ou encaixes, possibilitam a desmontagem da barraca logo assim que termina o espetáculo em pouco tempo. A Companhia Carroça de Mamulengos da família Gomides é referência nesse tipo de espetáculo. Hoje são mais de 4 décadas da criação da Companhia Carroça de Mamulengos, trupe que formou brincantes, atores, músicos, bonequeiros, contadores de histórias e palhaços. Carlos Gomide, que é o patriarca, criou o grupo que foi crescendo na mesma proporção da família. Então, desde 1977, cada novo membro dos Gomide foi se inserindo nas montagens e estreando nos palcos de forma espontânea. Maria, integrante da companhia como diretora de produção, revela que todos os espetáculos foram criados no convívio da própria família. E, segundo Maria, esse processo sempre foi muito natural, sem imposições. Esse depoimento da Maria nos ajuda a entender o que vimos sobre o mamulengo, que revela de modo singular a rica expressividade do dia a dia do povo da região. E também dos bonecos. O povo se identifica com suas alegrias, com suas tristezas, com seus temores e a sua capacidade de fé. Nessa aula você pôde aprender que desenvolvimento artístico não ocorre de maneira uniforme. Ele depende das vivências culturais a que somos expostos todos os dias. Somos indivíduos diferentes uns dos outros. Porém, a arte faz parte da nossa vida e nos une através do senso estético e artístico. A arte nos faz ser capazes de interagir e respeitar o pensamento do outro, descobrindo novas formas de comunicação entre o nosso eu e o mundo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Grande abraço!